Tudo bem, meus irmãos? Boa noite. Uma boa noite a todos. É um prazer estar falando com vocês. Talvez você esteja se perguntando por que esse vídeo está sendo gravado a essa hora. É a correria, né, irmãos? Às vezes a gente tem que resolver questões. Nem sempre a gente pode estar gravando um vídeo de manhã. O importante é que o vídeo chegue até você, né? E o vídeo de hoje, ele tem um tema sensacional, de suma importância. Eu diria que o tema de hoje, eu considero ele um dos mais importantes, tá? Mas antes de nós orarmos e iniciarmos aqui a reflexão, eu gostaria de fazer o pedido que eu sempre faço. Se inscreva no canal, meu irmão, minha irmã. Promova esse canal. Esse canal não é meu, esse canal é de Deus. Faça com que esse canal avance cada vez mais, que o máximo de pessoas possível possam receber essa mensagem e outras mensagens que virão, e que elas possam ser alcançadas através da mensagem desses vídeos, que elas possam ser tocadas, que elas possam ser avivadas. Às vezes tem gente que está passando por alguma luta, algum problema, ou tem dúvida de alguma coisa, que Deus pode nos usar para estar esclarecendo algum assunto e tirar essa dúvida dessa pessoa. Às vezes tem alguém que pode estar passando pelo vale da sombra da morte e não conseguindo enxergar uma luz do fim do túnel, e talvez ouvindo uma mensagem dessa, ela possa ter tocada pelo Espírito Santo e tomado uma decisão ao lado de Jesus. Então é importante que você se inscreva, que você deixe o seu like e que você ative o sininho para você receber essas mensagens, para que você receba mais notificações, mais mensagens. Tá bom, querido? Isso é muito importante para o crescimento deste canal, chamado Para Este Tempo Você Foi Chamado. Tá? Então vai lá no YouTube, Missionário Ricardo Lins, se inscreve, dá um like, ativa o sininho e divulga esse canal, manda esse canal para todos aqueles que você conhece, para que Deus possa agir, Pai, nas pessoas. Essa é uma forma da gente atingir as pessoas hoje, a rede social. Tá bom? Feche seus olhos, vamos falar com Deus. Querido e amado Senhor, louvado seja o seu nome pelo dia, pela proteção, pelo amparo, por tudo que temos e por tudo que não temos. Que nós não merecemos nada de Ti, mas só nos dá porque nos ama. Se estou falando neste momento para alguém que está triste, depressivo, está passando por algum problema familiar, algum problema de desemprego, algum problema de saúde, que o Senhor possa entrar com providência, que o Senhor possa entrar com cura, com libertação, e que essa pessoa ela possa ficar boa em nome do Senhor Jesus, para a honra e glória do seu nome. Por favor, Pai, aceite a nossa humilde prece. Eu rogo a Ti, em nome de Jesus, amém. Graça divina, nossa maior necessidade. Se nós fôssemos no livro de Efésios, capítulo 2, verso... O livro de Efésios tem algo muito importante para nos dizer, que nós somos salvos. Capítulo 2, se não me engano, verso 10, nos é dito que nós somos salvos pela graça mediante a fé. E isso não vem de nós, isso é dom de Deus. Ou seja, salvação é algo que não tenho nenhuma contribuição nesse quesito. É algo que Deus realiza em mim. Ele faz em mim. Vem dele, e graças a Deus por isso.
porque se dependesse de mim, eu poderia em algum momento me vangloriar. E nós vamos ver aqui algumas coisas relacionadas a isso. Somos salvos pela graça. Somente a graça divina nos envolvendo é que nós conseguiremos vencer, irmãos. Tá? A graça que te salva é a mesma que te dá poder para vencer o pecado. Paulo nos diz em 1 Coríntios 9,16 assim: se anuncio o evangelho, não tenho de que me gloriar. Paulo, ele, em alguns momentos, em alguns episódios da Bíblia, no livro de Coríntios, em algumas cartas que ele escreveu, nós vemos em alguns textos bíblicos Paulo sempre fugindo da popularidade, do oba-oba, da bajulação, né? Então Paulo deixa claro, se eu fui chamado para anunciar o evangelho, não tenho de que me gloriar. E nós também não temos do que nos gloriar, irmãos. Na verdade, ser chamado por Deus é um privilégio, é uma responsabilidade tamanha, né? Mas é um grande privilégio. Genuína conversão nos coloca diariamente em comunhão com Deus. Então, o que precisa acontecer na nossa vida para que a gente esteja uma comunhão diária com Deus? E quanto mais eu tenho comunhão, mais eu alimento a natureza divina. Eu preciso de conversão. E o que é conversão? É um novo nascimento. É você se tornar uma nova criatura em Cristo Jesus. É o velho homem morrer e você se tornar um novo homem ou uma nova mulher. É isso que é conversão. Haverá tentações a serem enfrentadas e forte corrente oculta nos desviando de Deus para nossa antiga condição de indiferença e pecaminoso esquecimento de Deus. Não pensem que vai ser fácil. A nossa trajetória cristã, ela é cheia de obstáculos. Quanto mais eu busco a Deus, mais eu me torno alvo do mal. Mais você se torna uma ameaça para o mal. Então, muitas vezes você vai passar por lutas, por pelejas, por labutas. E você vai passar por situações que você às vezes não vai nem entender o porquê. Mas lembre-se que nós estamos vivendo um grande conflito. Nem sempre Deus vai poder intervir. Deus poderia ter impedido de Daniel ser lançado na cova dos leões. Afinal, Daniel era um homem leal, obediente, fiel. Mas Deus não impediu que ele fosse lançado nas covas dos leões. Mas Deus fechou a boca do leão. Muitas vezes nós vamos ser lançados nas covas dos leões. Talvez a cova do leão do desemprego, a cova do leão familiar, a cova do leão de uma doença. Mas isso não quer dizer que Deus nos abandonou e que o leão vai nos devorar. Você pode ser lançado na cova dos leões e Deus pode perfeitamente fechar a boca do leão e não permitir que o leão encoste em você. Tá bom, irmãos? Então, muitas vezes Deus não vai poder intervir. Nenhum coração humano pode manter-se forte sem a graça divina. Tá vendo a importância da graça divina? Sem a graça nós não somos nada, irmãos. Existe um pastor que diz que até para amarrar o cadastro do sapato ele precisa da graça divina. Nós vivemos, respiramos, andamos, trabalhamos, ou seja, tudo isso é pela graça de Deus. Nos movemos. Se eu faço isso aqui, ó, se eu mexo com os meus olhos, se eu gesticulo com a minha boca, tudo isso é pela graça de Deus, irmãos, porque senão não seria possível. Então a graça de Deus, ela
ela tem uma importância muito grande. Ninguém pode permanecer convertido sem que cuide de si mesmo e o mestre cuide dele. Então, para eu me manter convertido, eu preciso me cuidar. O que eu posso fazer? O que seria me cuidar? Eu preciso cuidar da minha vida espiritual. Eu não posso estar contente com a minha condição. Eu preciso querer melhorar cada vez mais. E Deus também deseja isso de nós. Ou seja, quando eu faço a minha parte, Deus faz a dele. Mas aquilo que eu posso fazer, Deus não vai fazer por mim. Então é o esforço humano aliado ao poder divino. E o resultado disso é vitória. Agora, não adianta eu querer jogar e colocar tudo nas costas de Deus e achar que Deus tem que fazer tudo. Não, irmãos. O que Deus tinha que fazer, Ele já fez. Ele não tem obrigações conosco. Na verdade, quando você pede algo a Deus, um emprego, uma família, ou qualquer outra coisa, não é que Deus te dá porque Ele se sente obrigado a ter que te dar isso. O que Ele precisava me dar, Ele já me deu, que é Jesus Cristo, é o melhor presente. Ele nos dá porque Ele nos ama. E por nos amar tanto, Deus, Ele nos dá. Mas Deus não tem obrigação de te dar nada, além do que Ele já fez. Deus não tem obrigação de te dar família, de te dar dinheiro, de dar nada para nós. Mas por que Ele nos dá? Muitas vezes. Porque Ele nos ama, irmãos. Simplesmente por isso. A menos que o coração se apegue firmemente a Deus e Deus o segure com firmeza, ele se tornará presunçoso e exaltado, e certamente tropeçará e cairá. Tá vendo, irmãos? A menos que o coração se apegue firmemente a Deus, a menos que ele esteja guardado pelo Espírito Santo de Deus. Salomão diz isso, guarda o teu coração. Por quê? Porque Mateus 15:19 diz que do coração procede o quê? Morte, homicídio, adultério, prostituição, tudo que não presta. Tá ali, ó, no nosso coração. Está sendo controlado pelo Espírito Santo. Se você largar a mão de Deus, todos nós temos uma predisposição para todos esses requisitos, todas essas coisas ruins que estão no nosso coração. E ainda tem gente que tem coragem de dizer, segue o teu coração. Irmãos, isso não é um clichê de Deus, isso é um clichê de Satanás. Como é que eu posso seguir algo que é enganoso? Porque a Bíblia diz que enganoso é o meu coração. Então, irmãos, é muito sério isso. O poder de Deus, mediante a fé, era a confiança de Paulo. Já não sou eu quem vive, diz Paulo. E ele exclama isso com humildade. Mas Cristo vive em mim. Assim corro também eu, não sem meta. Assim luto, não como desferindo golpes no ar, mas esmurro meu corpo e o reduzo à escravidão, para que, tendo pregado a outros, eu mesmo não venha a ser desqualificado. Quando Paulo fala, né, de 1 Coríntios 9, 26 e 27, ele está se referindo à questão da saúde, da mensagem de saúde aqui, né, que ele tem que cuidar do corpo dele, que é o templo do Espírito Santo, né, que ele tem que se renunciar, se abnegar, para que ele não venha ser escândalo a outros e não venha ser envergonhado. Paulo tinha uma tamanha preocupação com o nome de Jesus, até porque ele era um representante de Cristo. E o mesmo deve acontecer conosco. Entendeu, irmãos? Agora, talvez
muitos pensem que a vida de Paulo foi fácil, mas não foi não, irmãos. Olha o que é dito aqui. Paulo tinha tão constante receio de que suas más propensões lhes levassem a melhor, que estava constantemente combatendo com firme resistência apetites e paixões ingovernáveis. A nossa maior luta hoje é contra os apetites e paixões, irmãos. O que levou Eva a cair? O apetite. O que levou Adão a cair? A paixão que ele tinha por Eva. Tamanha era a paixão que ele tinha por Eva, que isso ficou acima de Deus. Entendeu? Então a paixão levou Adão a pecar. E o apetite levou Eva a pecar. É claro que esse é um outro assunto, né? Mas será que eu estou falando para alguém nesta noite que tem alguma coisa que está acima de Deus, que tem sido colocado na frente de Deus? Isso é apenas algo para a gente refletir, irmãos. Porque Paulo lutava constantemente contra os apetites e paixões que são de fato ingovernáveis. Quando Adão e Eva, antes de pecar, lá no Jardim do Éden, a mente deles era governada pela consciência, razão e juízo. Essa é a mente de Cristo. Isso se chama faculdades superiores. Mas também tinham as faculdades inferiores, que é o apetites e paixões. Adão tinha paixões no Jardim do Éden? Tinha, mas ela era controlada por Deus. Não tinha maldade, eles não tinham pecado, eram perfeitos, então não tinha mal nenhum em ter paixões. A paixão ela passou a ser um problema depois que houve o pecado, porque ela se corrompeu. O que aconteceu? Quando eles pecaram, se inverteu, as faculdades superiores que governavam as inferiores passaram a se submeter às faculdades inferiores. E é por isso que hoje nós vivemos nesse caos. Escravos do apetite, escravos das paixões, lutamos a todos os dias contra isso, mas como diz aqui a palavra, são apetites e paixões ingovernáveis. Só pelo poder do Espírito Santo é que a gente consegue ter controle sobre isso, irmãos. E se o grande apóstolo estremecia em vista de suas fraquezas, olha só que coisa tremenda, hein? Ele estremecia, ele sabia qual era a luta dele, ele sabia onde o calo apertava, né? Como diria o jargão popular, o ditado popular. Ele sabia das suas debilidades, das suas lutas. E se o grande apóstolo estremecia em vista de suas fraquezas, quem tem o direito de se sentir presunçoso e arrogante? Quem tem o direito de se sentir eu sou bom, eu fiz isso, eu sou o cara? Irmão, cuidado com isso. Porque a Bíblia diz que aqueles que se exaltam serão humilhados e aqueles que se humilham serão exaltados. Então, irmãos, tenha cuidado com a autossuficiência, com a exaltação própria, tá? Fuja disso em nome de Jesus. Seja como Paulo. Se Paulo, que revolucionou o mundo pregando o evangelho, ele não teve essa ousadia, quem dirá nós, né? Nossa única proteção segura contra pecados assediantes é a oração. A oração diária e frequente. Não sendo zeloso num dia e descuidado no dia seguinte, mas por meio de vigilância e diligência, sendo vitalizados pela comunhão com Deus. Então, irmãos, a gente precisa ter zelo pelas coisas de Deus, devoção. E a nossa única proteção segura é a oração. Eu já falei da oração aqui, a importância. Oração a todo momento. A palavra diz oração. É orar e ter ação.
Porque não adianta eu só ficar orando, Senhor, perdoa os meus pecados, né? E aí Deus fala assim, mas qual pecado? Então, além de você orar, você tem que especificar para Deus, Senhor, a minha dificuldade é essa e é essa. Eu não quero viver assim. Me ajuda. Arranca isso da minha vida. Seja específico para Deus. Fala para Deus qual é a tua dificuldade. Fala para Deus aquilo que te atormenta durante anos. E tenha certeza que Deus ele vai agir em teu favor. Ele vai curar você. Claro que no momento em que ele achar que deve. Porque o que tem que ficar claro é que seja feita a vontade de Deus e não a minha nem a sua. Tá bom? Deus sabe o que é melhor para nós. Mas ele já ouviu o teu clamor e no momento certo ele vai te atender. A oração é necessária e não devemos esperar pelo sentimento, mas orar fervorosamente. Quer nós sintamos disposto a fazê-lo, quer não. Ah, mas eu não estou com vontade de orar. Ora a si mesmo. Eu não estou com vontade de estudar. Estude a si mesmo. Ah, eu não estou com vontade de ir para a igreja. Vá para a igreja a si mesmo. Porque com certeza a vontade virá. E você sairá melhor de lá. Ah, eu não estava com vontade de orar, mas eu comecei a orar e comecei a me sentir melhor. Eu comecei a estudar sem vontade. E Deus começou a falar comigo. Então, irmãos, não espere que Deus desça do céu para fazer por você o que você pode fazer. Devemos mais do que nunca orar, estudar e proclamar o Evangelho de Deus, porque o fim está próximo. Né? O céu está aberto às nossas orações. A oração é o meio que conduz nossa gratidão e anseios de alma pela bênção divina do trono de Deus, para nos serem retribuídos em refrigerantes aguaceiros da graça divina. Da parte de muitos, permite-se que este conduto se congele, e então é interrompida a ligação com o céu. Oxalá passássemos mais tempo prostrados de joelhos, e menos tempo planejando para nós mesmos e pensando que podemos fazer alguma coisa grande. Às vezes a gente planeja tantas coisas, mas a Bíblia diz que a resposta final vem do Senhor. E se nós passássemos mais tempo de joelho, irmãos, eu tenho certeza que os projetos que nós temos se concretizariam mais rápido. Então aqui fica um apelo. Procure passar mais tempo de joelho, em oração, orando, jejuando, falando com Deus. Isso é muito importante, tá? Nós vimos aqui que a graça divina ela nos é oferecida, outorgada por Deus. E só seremos salvos pela graça. E ela é a nossa maior necessidade. Então, ore a Deus nesta noite. Senhor, enche-me da tua graça. Permita que a graça divina me envolva e me tome por completo. É esse o recado desta noite para nós, irmãos. Paulo, ele passou por muitas lutas, mas ele venceu. E lá no final, no livro de 2 Timóteo, ele diz que cumpriu o legado dele, completou a sua carreira, guardou a fé, e desde agora a coroa da justiça já me está guardada. Ou seja, ele cumpriu o legado dele com fidelidade, com amor a Deus. E nós também temos essa missão. Peça a Deus para te ajudar. É o que eu faço todos os dias, irmãos. A gente só consegue fazer as coisas pelo poder de Deus. Sem Deus a gente não é nada. Tá bom? Peça a Deus para te encher da graça dele. Vamos fechar os olhos e falar com Deus. Querido Deus e Pai que está nos céus, louvado seja o seu nome pela vida,
pelo dia e pela oportunidade que o Senhor nos oferece, a graça divina. Ela é a nossa maior necessidade, Senhor. E nós te pedimos, enche-nos da tua graça. Senhor, se eu estou falando para alguém que está acamado, doente, que a tua graça possa alcançar essa pessoa. Se eu falo para alguém que está desempregado, que a tua graça o alcance de forma que uma porta se abra para ele. Se eu estou falando para alguém que está com um problema familiar, que a graça divina possa unificar esse casal. Pai, enche-nos da tua graça e do teu poder, porque esta é a nossa maior necessidade. Em nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe a todos, irmãos.